Olá, vamos dar continuidade às aulas. Nós finalizamos anteriormente o capítulo 1 e vamos dar continuidade agora com o capítulo 2 do livro Java How to Program Early Objects do Paul and Harvey Detail. Agora vamos para o capítulo 2 que se chama Introduction to Java Applications, Input, Output and Operators. Esse capítulo também, para quem já tem uma certa familiaridade com programação, não vai ser um capítulo com grandes mistérios, mas vamos seguir a ordem do livro de toda forma. Vamos aproveitar alguns conceitos do capítulo anterior e ver como funcionam programas bastante simples em Java. A gente vai mexer com dados de entrada digitados no teclado, dados de saída impressos na tela e vamos mexer também com os operadores. Os operadores que vão carregar dentro de si os dados necessários para a execução das tarefas. Vamos iniciar entendendo uma coisa bastante simples que é o que é uma aplicação. Uma aplicação Java é basicamente um programa que é executado quando o programa é ativado pela JVM, que nós falamos no outro capítulo, que é o Java Virtual Machine. O Java Virtual Machine irá carregar nessa memória principal os dados, que no caso serão verificados a sua fidedignidade, como a gente tinha falado no capítulo anterior, e verificada as configurações de segurança, ele será executado. Hoje nós vamos trabalhar com programas bem simples e possivelmente nós não vamos ter que nos preocupar com esse tipo de coisa. Mas vamos começar falando de assuntos bastante básicos no começo do capítulo, que é em relação aos nomes que nós damos às classes e aos identificadores. Eu vou pegando aqui esse programa bem simples aqui para utilizar como exemplo. Por convenção, o nome das classes inicia-se em maiúsculo, como nós podemos ver aqui, e o nome da classe também é um identificador. O identificador é meio que aquilo que dá nome às coisas, como o nome obviamente deve fazer com que vocês suspeitem, mas ele possui algumas regras de uso. Os identificadores eles não contêm espaços, você não pode simplesmente fazer some Java, por exemplo. Esse tipo de classe não existe. Ele vai dar um erro de compilação. E, por exemplo, você também não pode utilizar alguns valores que não são válidos. Perdão, pelo mau termo. Mas, por exemplo, vamos olhar aqui esse exemplo. Se você inicia com cifras e caracteres, com underscore e caracteres, com um valor de letra maiúscula e caracteres, ou se você bota um dígito no final ou em qualquer lugar que não seja no começo, esses valores são válidos. Agora, se você iniciar com um número, com um dígito, o seu programa não irá rodar. Esse valor de identificador será inválido. Agora, dando continuidade com essas questões mais da estrutura da escrita do programa, temos a questão do corpo da classe, que no caso é chamado de body. O corpo da classe é tudo isso que está em volta dessas duas chaves daqui, que são as chaves que abrem e fecham a sua classe. No caso, a mesma coisa vai valer também para os métodos, como aqui esse da main. Esse método vai ter um corpo também de seu próprio, que vai estar envolto também de chaves. E por último, nessa primeira parte do tópico, a gente vai falar sobre um comando que é massivamente utilizado no começo do curso e também quando você está iniciando em qualquer linguagem de programação, que é imprimir valores em tela, que no caso, na linguagem C, por exemplo, nós chamamos de printf, e aqui em Java nós chamamos de system.out.println ou printf, ou simplesmente system.out.print. Vou fechar esse programa aqui e abrir um outro, que é o que nós iremos utilizar. Pronto. Algumas formas de fazer o recurso de print, né? De impressão de valores em tela. Esse recurso ele serve para exibir uma linha de texto na janela de comando. Quando nós utilizarmos aqui, nós vamos ver que vai ser impressa aqui nessa tela valores.
O comando ele deve ser inserido entre parênteses se você for um texto completo, ou se você estiver querendo imprimir uma variável, como por exemplo, se você colocar aqui int i igual a 8, e você quiser imprimir apenas esse valor 8, você não irá colocar entre parênteses, você irá simplesmente inserir o valor i, que no caso será impresso com o número aqui que foi designado. Tem algumas formas de fazer essa impressão e nós vamos exemplificar elas. Essa barra aqui de escape com esse traço e o N, ele significa uma quebra de linha. No caso, toda vez que você inserir isso, será pulado uma linha e o resto do texto será continuado na próxima linha. Essa barra de essa barra de escape com T, ela equivale a você apertar o botão Tab. Ele vai dar 4 espaços no texto, mas ele consegue prosseguir na mesma linha. Só que, por exemplo, se você quer imprimir esse caractere específico aqui no seu texto, mas como ele geralmente designa outros, você coloca ele 2 vezes para que ele possa aparecer no texto. E se você quer que o texto apareça entre aspas, dessa forma aqui, você coloca esse escape com aspas e fecha de novo com escape aspas. Vamos imprimir para a gente poder dar uma olhadinha para ver como funciona. Aqui está aqui. De novo, já vai ser o nome do programa, como nós vimos no começo, na aula anterior. Ele vai compilar. Já compilado, ele vai exibir em tela todos aqueles parâmetros que nós digitamos. O valor 8 ele não foi impresso porque eu não salvei ainda o arquivo. Então, vamos salvar e agora ele será impresso. Vamos compilar novamente e vamos executar. Pronto. O valor 8 foi impresso aqui em tela. Vamos aqui fazer uma comparação. Temos o valor 8, né, que é equivalente a variável i, que foi inserida aqui no system.out.println. Temos primeiro valor, que foi impresso normalmente, o segundo, que foi impresso com o pulo de linha, que no caso correram 3 pulos. Esse aqui, que também foi impresso com as devidas orientações passadas anteriormente, no caso, ele dá um espaço de 4 caracteres, foi impresso o texto com o escape, foi impresso entre aspas, foi impresso com uma única linha, que no caso, esse system.out.print daqui, diferente desses outros que tem o ln, ele não pula uma linha se você não solicitar que a linha seja pulada. Então, para que pule uma linha, é preciso você colocar essa barra de escape com N. E por último, mais uma vez, só enfatizando o valor anterior. E é basicamente isso. Essa primeira parte é bastante elementar e muito obrigado. Nós voltaremos daqui a pouco para as próximas partes.